Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou o Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Olha que texto lindo, são 2 versos de Isaías 43, 10 e 11. Quem escolheu esse texto foi o Ivo da Silva Ramos. Um grande abraço para você. Ele não disse de onde era, né? Mas também temos aqui, olha, Salvador, representado aqui pela Yara Almeida. Um grande abraço para vocês que fazem parte da nossa família no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui, NT no final. Isso faz a diferença total. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva. Nós temos aí mais de 275 mil inscritos, é bastante gente e tem muita gente que se vale deste canal para compartilhar a palavra de Deus. Esse é um método muito bom. Você se inscreve, você clica no sininho para receber as novidades, dá o seu like, é importante dar o seu like. Isso daí vai fazer com que o canal vá subindo, né, no conceito das pessoas e elas vão buscando a palavra do Senhor, tá bem? Então já sabe, o YouTube é muito importante para a gente compartilhar. Um grande abraço para você que está nos vendo e ouvindo todos os dias, às 6 da manhã, no programa inédito, não é? E às 3 da manhã do próximo dia, com a repetição desse programa. Um abraço também para você que está no NT Play. É muito bom poder contar com você em todos esses canais maravilhosos. Um abraço para você também que é Anjo da Esperança. Se você quiser se tornar Anjo da Esperança, aqui está o endereço, aliás, o telefone para você entrar em contato, tá bem? Quero me tornar um Anjo da Esperança, uma anja, um anjinho. Você vai ver que bênçãos você receberá em sua vida. Bom, nós estamos estudando agora o capítulo 6, esse é o capítulo de hoje. No capítulo anterior tem um texto muito bonito que eu gosto, que é a cura do paralítico, um homem que estava há 38 anos, né, paralítico, e que estava no poço, na piscina, né, de Betesda ali, tentando ou esperando um momento para ser curado, porque eles acreditavam que um anjo passava ali rapidinho, tocava na água e quem pulava primeiro. Olha que absurdo, né? Então Deus fazendo aí uma competiçãozinha para as pessoas, quem era o mais rápido recebia a cura. Então esse texto é muito bonito. Jesus explica a sua missão também, os judeus perseguindo a Jesus de todo jeito, porque essa cura foi feita no sábado, a pessoa estava carregando o seu leito no sábado. Então eles tinham perdido completamente o sentido do 7º dia do Senhor. Jesus veio restaurar isso, né? Ele fala da sua proximidade com Deus, ele e Deus é um só, ou são um só, no Espírito Santo, nós cremos na divindade, né? E aí tem aqui um bonito desfecho quando ele fala sobre a glória, e a gente vai entrar então no capítulo 6 logo em seguida do nosso intervalo, tá bom? Eu espero você aqui. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Eu tenho aqui em minhas mãos, loguinho, um presente para você. Trata-se desse curso bíblico Ensinos de Jesus, já que nós estamos aqui em um Novo Testamento, falando de Jesus toda hora. Isso é muito importante, você conhecer o que Jesus ensinava. São 18 temas aqui muito apropriados, né? Jesus ensinou, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, a oração, o Espírito Santo, ressurreição, morte. Vale a pena, basta você ligar para esse número que aparece aqui e solicitar gratuitamente o curso bíblico Ensinos de Jesus.
Ou você pode pedir também para os seus vizinhos, para os seus parentes, para todo mundo de casa, para todo mundo estudar junto, né? A Bíblia Sagrada. Então está aí o desafio para você. É um presente, um desafio também para que você estude a palavra de Deus. Vamos lá para o capítulo 6. É um lindo capítulo esse daqui. Esse capítulo tem vários temas, né? A gente tem que cuidar que são 70 e tal versos bíblicos aqui nesse capítulo. E ele tem um tema geral: Jesus perde sua multidão. Esse é o tema geral. Jesus perde sua multidão. Mas que pregador é esse que perde a sua multidão, né? Então ele é dividido aqui em algumas partes. Jesus alimenta o povo, né? Alimenta a multidão. Depois aqui, a partir do verso 15, Jesus deixa a multidão e se retira, né? Para ficar sozinho no monte. Depois Jesus ensina a multidão. Eles estão procurando a Jesus aqui. Depois eles estão murmurando contra Jesus. Olha a situação. Depois, lá no verso 41 para frente, no verso 52, em diante do verso 52 até o 59, eles discutem entre si. Peraí, mas que negócio é esse dele falar que, a gente é o pão, que ele é o pão, que ele é o vinho, tem que comer a carne dele? Que história é essa? É bem interessante. E a partir do verso 60 estão partindo. A multidão está partindo. Dura esse discurso, não é? E vai terminar aqui com um texto, são 71 mesmo, né? Com um texto sobre Judas. Mas vamos lá, vamos devagarinho aqui, a gente chega lá. Jesus alimenta a multidão. Jesus alimenta uma multidão. Esse daqui, numa ordem que eu coloco, 3 sinais na frente, nós já vimos ali. A palavra, né? A cura do filho, que é a transformação da água em vinho. A cura do filho do centurião, também aparece ali a palavra. Crer na palavra, importante crer na palavra. E a graça, que é a cura do paralítico, né? Lá do tanque de Betesda, a graça. Então, para ir a Jesus, eu preciso conhecer a palavra, preciso crer na palavra e aceitar a graça. São 3 itens para você ir a Jesus. Ele tem mais 4 sinais. Esse aqui eu coloco como o 7º sinal. Ele vai no meio, não é? Porque é o mais importante. O que eu vou fazer com tudo isso? Se os 3 levam a Jesus, a palavra, crer, a fé, não é? E aceitar a graça, então os últimos 3 é o que acontece com a gente quando aceita Jesus. Nós vamos ver aí logo um deles aqui, nesse capítulo, que Jesus anda sobre a água, né? É a paz, a paz. Como é importante ter a paz. Então é o que acontece quando eu aceito a Jesus. Eu busco a Jesus pela palavra, tenho fé e aceito pela graça. Aí os 3 últimos sinais, e a gente vai passar por eles aqui, são resultado de estarmos em Cristo. Então, a paz é um deles. Depois lá no 9.1, só dando aqui uma corridinha para a gente ter uma noção. 9.1, então a gente encontra a cura do cego de nascença. Aqui o que é? Luz. Quando você aceita Jesus, você tem paz, tem luz. E aí lá no capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro, que é o 7º sinal aqui, mas eu divido em 2 blocos, né? 3 e o do meio. Então, a paz, a luz e a vida. É isso que a gente tem. E o que a gente vai fazer com tudo isso? É aqui o 7º sinal, que é o capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e peixes. O que acontecia? Jesus ali no mar de Tiberíades, né? João sempre chama o mar da Galileia de Tiberíades, né? Era assim que ele era chamado naquele tempo que ele escreveu. Uma grande multidão, porque eles tinham visto os sinais de Jesus. Muitas vezes nós seguimos alguém por causa dos sinais, por causa daquilo que fizeram. Não é? Seguir a Jesus só por causa dos sinais é muito pouco. Nós temos que segui-lo por causa da salvação que ele nos dá, não por causa dos sinais. Ele não diz assim, é melhor você entrar no céu sem um olho do que não entrar com os 2, né? Então arranca fora o olho que está lhe atrapalhando. Não é físico isso, não está dizendo assim, tira fora aquilo que não presta da sua vida, que seja até um olho, uma mão, ou a mão, para não dar um cacófato aqui. Então você vê como é sério isso, é muito sério. Entra no céu, deixa tudo, larga tudo. Não são os sinais que nos prendem a Jesus, não são os sinais que nem devem ser os sinais. Então Jesus subiu ao monte, se assentou ali com seus discípulos,
E aí o verso seguinte, verso 4, a hora da Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, então tinha muita gente passando, gente de outras cidades, de outros países. Então Jesus viu aquela multidão enorme, uma multidão imensa. Aí ele disse para Filipe, foi testar Filipe, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer para esse povo todo? Foi um teste, porque não daria. E Filipe disse, Senhor, como é que a gente vai gastar 200 denários, 200 dias de trabalho, salário de 200 dias de trabalho? Não dá para aumentar toda essa multidão, é muita gente. Pois ele diz aqui embaixo, quase 5.000 homens se assentaram. Lá no verso 10, era muita gente, muito pão. Onde eles iam encontrar esse pão? Então, né, em outros evangelhos dá a entender que o Senhor manda embora esse povo, não dá para a gente alimentá-lo, já estão há horas aqui conosco, manda esse povo embora para comer em casa. Jesus falou, não, eu vou dar comida. A comida eu dou, a comida espiritual, para eles não crerem mais em sinais, porque os sinais não salvam. O que salva é o meu sangue, o meu corpo. Ele vai falar isso aqui agora, e vai vir o discurso duro daqui a pouquinho aí. Aí André descobre que tem uma criança que tem um lanchinho, que estava com um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos. E ele apresentou aquilo, o Senhor, só tem isso aqui. Fala, tá bom, tá ótimo. Olha, não é a quantidade. Para Jesus, o pouco vira muito. Ele diz 5 pães e 2 peixes? Ok. Se 200 denários não dava para alimentar a multidão, segundo Filipe, quando foi apresentado para Jesus os 5 pães e 2 peixes, devia sair, né? Ele disse assim, está suficiente. Ele agradeceu, mandou o pessoal sentar na relva e foi distribuir, não. Ele cortou o pão e ele ia distribuindo para os discípulos, eles iam com as mãos cheias e distribuíam para os grupos. Então, mas isso vai acabar, não vai dar para todo mundo. Eles fizeram tantas corridas, ficaram cansados. E o pão estava na mão de quem? De Cristo. Sempre a solução está na mão de Cristo. O pão para a gente alimentar as pessoas, isso aqui fala sobre missão. O que você vai fazer com a palavra, com a fé, com a graça? Você aceita Jesus. Aí o que acontece aqui, o quarto, quinto e sexto sinais, né? Depois vem esse aqui como o sétimo, que a gente está alterando um pouco. Então ele recebe o quê? A paz, a luz e a vida. Tá bom, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou cumprir a missão, vou entregar o pão para quem precisa. Essa é a visão aqui interessante de João, né? Então, recolhem os pedaços, não sobra nada, nada é jogado fora. E eles recolheram 12 cestos, 12. E o povo vendo aquilo, verso 14, diz, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Olha a conclusão que ele chega. Aí então Jesus despede os discípulos, os outros evangelhos dizem que ele forçou os discípulos a entrar no barco e disse assim, vão para o outro lado que eu vou estar lá com vocês. Eles não perguntaram como é que Jesus ia, né? Não tinha barco ali, mas ele ia dar um jeito. Então, o que ele fez? Antes do povo arrebatá-lo como rei, verso 15, ele retirou sozinho, para o monte. Ele ia orar. O que ele ia fazer no monte? Ele ia orar. Então Jesus deixa a multidão. Né? E ao descambar o dia, o que acontece? Jesus deixa a multidão, os discípulos vão embora. E o que acontece aqui? E eles passam por como diria lá, um Nordeste, né? O perrengue danado. Por quê? Porque eles estariam no meio do mar agora, Mar da Galileia, tem lugares com 8 quilômetros, com 11 quilômetros ali de travessia. Estavam lá, 3 quilômetros, 4 quilômetros, não tinham como voltar. Né? Eles estavam tocando a vida, estavam tocando a viagem. Jesus disse, vai para o outro lado, mas eles encontraram a tempestade. Assim também, do outro lado, estaria o Porto Seguro, digamos assim. Mas até chegarmos ao Porto Seguro, aqui em nossa vida, nós temos tempestades também. Lucas diz que o vento estava do contrário, aqui ele diz que o vento estava rijo, soprava, um vento duro na cara, né? Batia na cara, muita gente fica apavorado. Aqui não dá muitos detalhes, conta a história mais ou menos por cima, e não é o objetivo dele contar detalhes aqui. Mas, verso 20, né? Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais, porque ele veio. Aí Lucas diz que eles gritaram, um fantasma. Ele falou, calma gente, sou eu. Aqui não apresenta Pedro andando em cima da água também, não é? Mas ele diz que, bom, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Interessante, ele corta bem aqui a história.
Ele disse, eles o receberam e chegaram ao seu destino. Por quê? Porque ele acalmou a tempestade. Jesus acalma a tempestade da sua vida. Mas Jesus também faz uma outra coisa. Enquanto a tempestade está caindo, ele está do seu lado. E às vezes a tempestade não para, mas ele está do seu lado. Essa é a confiança. Então Jesus começa a ensinar a multidão, é o terceiro tópico aqui. Ele começa a ensinar a multidão, ele fala dos sinais um pouquinho, né? E ele declara aqui no verso 35, depois vocês vão lendo sobre os sinais aqui, os sinais não são importantes, é a salvação em Cristo que é importante. Verso 35, eu vou pular, né? Porque ele fala que o pão que desceu do céu, porque o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo, o pão dá vida ao mundo, eu quero esse pão, eles disseram. Eu quero esse pão. Tudo relacionado ao quê? Ao que tinha acontecido, não é? No dia anterior. O pão e o peixe multiplicados. E eles assim, não é esse pão que alimenta. O pão que alimenta é o pão que vem do céu. Esse pão aqui só dá uma saciada na sede. Então não é um sinal grande. O sinal grande não é multiplicar o pão. O sinal grande é comer o pão da vida e não ter fome mais. Aí Jesus entra duro no discurso. Eu sou o pão da vida, verso 35. O que vem a mim jamais terá fome. Ele disse isso para a mulher samaritana, lembra? Capítulo 4. Ele falou para a mulher samaritana, se você pedisse eu daria uma água que você não teria mais sede para beber, para vir buscar. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ele já fala as duas coisas aqui. E o povo já fica mais assim. O que será que ele está falando? Isso é o sermão da desistência. Jesus estava querendo saber quem eram os verdadeiros discípulos. E ele continua, né? Eu desci do céu, eu estava no céu, desci do céu, porque eles estavam começando a dizer assim, esse daí não é o filho de José? Verso 42. Aqui então eles ficam murmurando contra Jesus. Imagina que ele disse, eu sou o pão que desceu do céu? Aí não é este Jesus, o filho de José? Aí Jesus falou, vocês estão murmurando, eu estou ouvindo tudo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, aí matava os judeus, que me enviou, ninguém pode vir, não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Aí bagunçou a cabeça deles. Bom, ele perdoa pecados porque ele cura doenças crônicas, então tem que perdoar pecados. Então ele é Deus, mas não é Deus. Mas então como é que ele cura? É o diabo. Eles falam, é o diabo que cura, está curando aqui. Você entende que é uma confusão tremenda aqui? Eu queria dividir em 2 capítulos aqui, mas ele fala do pão, eu sou o pão da vida. E a partir do verso 5 ele diz assim, quem comer não perecerá. Depois no verso 51 ele diz assim, viverá eternamente. O pão é a minha carne, ele diz. Depois aqui no verso 53 ele diz assim, não tendes vida em vós mesmos, tem que ter em mim. Aí no verso 56 ele diz assim que quem comer a carne e beber o meu sangue, aí já começa, porque é dependência, tem que depender de Deus. Aqui o escopo, a parte mais importante que eles estavam discutindo, então, tem que depender de Cristo. Ele diz assim, tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Não é literal. É o sacrifício que aconteceria na cruz do Calvário. Quem não busca o sacrifício na cruz do Calvário não tem como ser salvo. Não viu aqui o verso que nós lemos no começo aqui de Isaías? Não tem salvação. Sem Deus não tem salvação. Ele diz assim, quem de mim se alimenta viverá. Viverá por mim, viverá. Verso 57. Verso 58. Quem comer este pão viverá eternamente. Aí sabe o que aconteceu? Verso 60. Duro esse discurso, eles disseram. E foram embora. Foram embora. Como depender de alguém para a salvação? Eu tenho que depender das minhas obras. Está errado isso, meu querido, minha querida. Depender das obras está errado. Tem que depender de Cristo. Quando eu estou em Cristo, né, eu estou salvo. Eu primeiro preciso ser salvo para ser bom. Eu não preciso ser bom para depois ser salvo, não. Esse é o caminho errado. Aí então ele olha para os discípulos, né, e fala assim, peraí, vocês também querem ir embora? Por que vocês não vão embora? Aí Pedro diz aqui, no verso 67 ele fala isso, né? 68 diz assim, Senhor, mas para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós não temos para onde ir. Aí ele menciona Judas, né? Mas Judas ficou, né? São aqueles que negam por dentro, mas ficam para querer ser salvo, né? Dá uma boquinha aí, tal, né? Um ladrão na cruz, lá, Senhor, salva a gente aí e tal. E o outro disse assim, você tem vergonha, rapaz? Nós merecemos, ele não.
Você entende, né? Então Judas aqui diz assim: contudo, um é o diabo que está entre vocês. Ele ficou, não crê em mim como santo de Deus e vai me trair ainda. Tem um que vai me trair. Falando de Judas, se referia a Judas, verso 71. Então, a declaração de Pedro tinha que ser a nossa, sabe? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras. Só Tu tens as palavras. O Senhor me alimenta com o pão, a Tua carne na cruz do Calvário, com o vinho, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Você não quer aceitar Jesus também como seu Salvador? Não tem outro caminho. Vamos orar. Pai bondoso, entregamos a nossa vida, o que temos e somos nas Tuas mãos. Nós queremos estar no Teu reino. Nós queremos depender da Tua carne, do Teu sangue. Queremos depender da salvação na cruz do Calvário. E não há outro meio de nos salvarmos a não ser por esta via. Ajuda-nos a entendermos isso. Em nome de Jesus. Amém. Você fica agora com a ilustração do capítulo, a música, e a gente se vê amanhã. Um antigo pensamento afirma que algumas pessoas irão amar você apenas enquanto puderem te usar. A lealdade termina quando os benefícios acabam. De fato, existem muitas pessoas que não gostam de você, mas apenas do que você proporciona a elas. São amores interesseiros que te abandonam quando você não tem mais nada a oferecer. No mundo religioso, muitos indivíduos cometem o mesmo erro. Procuram a Deus para saciar uma necessidade pessoal, porém quando ela é satisfeita, Deus é deixado de lado. Interessante que esse não é um comportamento novo. Já nos tempos de Jesus, haviam muitos seguidores interesseiros que estavam na multidão que o seguia. No capítulo 6 de João, encontramos o relato de Jesus realizando o milagre da multiplicação de pães e peixes, alimentando uma multidão de 5.000 homens. Logo após o milagre, Jesus se retirou para Cafarnaum. Quando ele chegou na cidade, uma grande multidão já estava o esperando. Porém, Jesus não ficou feliz pelo aparente sucesso em conseguir seguidores. Ele se entristeceu pelos motivos errados que haviam levado aquelas pessoas até ele. No verso 26 lemos: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Sabe, Jesus não se engana com a quantidade se esta não é seguida pela qualidade. Não agrada a Deus quando seus seguidores querem apenas o milagre de Deus e não o Deus do milagre. Por isso, hoje é importante refletir sobre nossas motivações religiosas. Por que você busca a Deus? É por causa do que Ele é ou pelo que Ele pode oferecer? Quando buscarmos a Deus pelo simples prazer de ter a companhia dEle, aí então entenderemos o que é o amor puro, simples e desinteressado. Deus tudo pode, sim, pode fazer, ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raio de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer,